Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o subregistro de nascimento, um drama que deixa pelo menos 3 milhões de brasileiros sem documentos. A última estatística do IBGE mostra que, em 2015, cerca de 3 milhões de brasileiros não tinham documentos. O problema é histórico, basicamente ligado à miséria e à dificuldade da população em acessar serviços de cartórios. E quem não tem registro civil não consegue carteira de identidade, CPF, título de eleitor, abrir conta em banco, ter financiamento. Também não pode matricular filhos na escola, marcar consultas médicas e cirurgias, se beneficiar de programas sociais, ter direitos trabalhistas, recolher INSS, se aposentar e ter o nome na certidão de óbito. É enterrado como indigente em sepultura sem identificação. Em 2018, os indígenas da tribo Waimiri-Atruari, no Amazonas, decidiram se registrar para ter acesso a direitos. Foram atendidos pelo programa Justiça Itinerante. Nós não precisamos desse documento, só com declaração da FUNAI nós fazia consulta de médico. Hoje o médico está cobrando identidade, CPF. Aí ficou tempão perdido, né? Por causa disso nós estamos procurando isso, procuramos ano passado. Por isso que nós estamos aqui com ele, esse trabalho de Justiça Itinerante. Desde 2009, o CNJ expediu 40 normas para promover o registro civil no país. Um provimento instituiu, por exemplo, modelos únicos para as certidões de nascimento, de casamento e de óbito. O CPF passou a constar da certidão de nascimento e foram criadas normas para o reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade socioafetivas. Outro provimento autorizou a criação de unidades avançadas de cartórios em maternidades do país. É isso que garante o registro automático de todos os recém-nascidos, pelo menos nos locais que têm o serviço cartorial interligado. O resultado é que o número de crianças sem registro até 15 meses de idade caiu de 4,2% em 2015 para 2,4% em 2018. Neste ano, a Corregedoria Nacional de Justiça mobilizou cartórios de todo o país para aumentar o número das unidades interligadas. Eu fiz um levantamento, cerca de 87 novas unidades interligadas implantadas. Então, esse é um crescimento grande, perto das 600 que tínhamos, levando-se em consideração que são em cidades foco, né? Algumas como Belém, Cuiabá, municípios grandes em São Paulo, como Osasco. Então, nós estamos agora, felizmente, ampliando o acesso da população para que o registro seja feito já na maternidade, quando a criança nasce. A situação mais grave, talvez, seja da população carcerária. Estima-se que 80% não tem documentos. Isso é problema na hora da entrada no sistema, porque pode gerar prisões indevidas, e na hora da saída, porque elimina as chances de reinserção da pessoa. Esta é a razão da campanha de identificação biométrica para presos de todo o país, promovida pelo programa Fazendo Justiça, do CNJ. Nós vamos unificar isso em um cadastro nacional, que hoje, infelizmente, não existe, porque os estados possuem, com as suas realidades locais, cadastros setorizados, né, estaduais. Eles não se comunicam. Então, esse projeto do Conselho Nacional de Justiça vai permitir que essa base de dados seja unificada. Então, se a pessoa for presa na Bahia, no Rio Grande do Sul ou no Distrito Federal, nós teremos a certeza quem é essa pessoa, que hoje, infelizmente, não temos. A identificação biométrica dos presos deve ser concluída no ano que vem. Já a eliminação do subregistro na população como um todo vai demorar mais um pouco, mas é um direito reconhecido pelo CNJ. Não adianta garantir o acesso à justiça das pessoas se aquelas que não têm documento não conseguem acessar a justiça, porque não tem um CPF, não tem um registro civil. Então, antes do acesso à justiça, nós temos que pensar no acesso ao registro. E eu sempre digo isso, e esse é um problema fundamental que tem que acabar. Eu arrisco aí, se tudo correr bem, em 5 anos, a gente ter números aí que nos coloquem nos primeiros
da população mundial em matéria de registro civil. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Fernanda, da Escócia, jornalista e professora, autora do livro Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento. Converso também com Raquel Crispini, juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela venceu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2013, justamente por um trabalho sobre erradicação do subregistro de nascimento. E falo ainda com Gustavo Renato Fiscarelli. Ele é presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Muito obrigado aos três pela participação na entrevista. Eu começo com uma pergunta para a Fernanda da Escócia. Fernanda, que causas você enxerga para o problema do subregistro? É a pobreza, é a miséria, é o mau funcionamento do sistema de registro? É tudo isso somado? Qual é a causa na sua avaliação? Ele é um problema transversal, digamos assim, e é um problema que dialoga com muitas outras exclusões brasileiras, digamos assim, né? Num país como o Brasil, marcado pela desigualdade, o subregistro, ele mostra, por exemplo, ele escancara a desigualdade social, porque ele é um problema associado à pobreza, à miséria, mas ele nos fala também de outras questões. Por exemplo, ele nos fala do abandono paterno, porque muitas mães esperam para registrar as suas crianças, esperam pelo pai, né? Que o pai fosse também para a criança não ficar sem o nome do pai no registro. E isso todos os especialistas dizem que é um erro, que a mãe, se ela passa por essa questão do abandono do companheiro, da dificuldade com o companheiro, que ela precisa fazer esse registro e depois acrescentar o nome do pai. Então, o abandono paterno é uma questão. Outras questões, o subregistro fala para a gente também, sabe de quê? Do racismo estrutural brasileiro. Por exemplo, na pesquisa de campo, eu encontrei pessoas que me disseram assim: o meu pai não quis me registrar, não, porque ele me disse que eu era muito preta. Uma moça me falou isso, né? Então, o subregistro também fala de racismo. E o subregistro fala muito também do machismo. Eu ouvi relatos de mulheres que diziam assim: o meu pai disse que mulher não precisa de registro, então meu pai só registrava os filhos homens. Então, vejam a questão do machismo presente aí, né? O pai achava que as filhas não precisavam de registro porque teriam o nome do marido. Eu cheguei a esse tema fazendo matérias, eu sou jornalista, então a minha primeira reportagem sobre isso foi em 2003, 1º de janeiro de 2003, faz mais de 20, então, quase 20 anos, né? Era sobre gerações de famílias sem registro, a taxa era de 20% de subregistro de crianças. E o Brasil conseguiu, com um trabalho contínuo, né, principalmente a partir de 2007, com a implantação desse Plano Nacional de Erradicação do Subregistro, as taxas caíram com as mudanças de metodologia da PNAD, enfim, a gente está aproximadamente hoje na casa dos 3%. Então, houve uma redução notável do subregistro de crianças, mas ainda há um passivo nessa questão do subregistro de adultos que precisa ser atacada, porque ele é um problema, então, de causas múltiplas. E é por isso que é importante a gente discutir esse tema com essa perspectiva de que ele é um problema transversal que atravessa aí várias camadas da desigualdade brasileira. Doutora Raquel concorda com as causas? Mais do que isso, que soluções a senhora aponta? A questão do subregistro entre os adultos é de fato dramática. A estatística demonstra que seriam perto de 3 milhões de pessoas. Entre a população carcerária é um percentual elevadíssimo. Que soluções a senhora enxerga? Concordo inteiramente com a Fernanda. A questão de raça e de gênero é muito clara. E a questão de classe também, porque o próprio IBGE nos diz que quem tem subregistro, o indocumentado típico, ele é a pessoa sem recursos, não é o homem médio, não é o homem da classe média brasileira, a gente está falando de miséria. Mas tem uma causa que a Fernanda não referiu, que eu acho que eu posso contribuir aqui, é uma causa que diz respeito à documentação dos pais. Muitas vezes as crianças não são registradas porque seus pais não têm documentos. Existe um princípio no registro, no direito registral brasileiro, que é o princípio da continuidade registral. Não é possível registrar um filho sem apresentar a própria identidade.
Nesse momento, a gente vincula o problema do registro civil com o problema da identidade civil no Brasil. Nós temos aí uma política de identidade civil no Brasil, só que uma política que passa por um drama muito grande, que é o drama da estrutura federativa brasileira. O Brasil é um país de dimensões continentais, são 26 unidades na federação, nós temos dificuldade de integração das bases de identificação de cada estado. E nós temos uma migração interna muito grande. Então, nós recebemos no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, onde nós trabalhamos, pessoas do Nordeste e do Norte. Essas pessoas vêm para o Rio de Janeiro, elas perdem os documentos nas enchentes, nos incêndios domésticos, que eu nem sabia que existiam tantos, mas existem pequenos incêndios domésticos, esses documentos se vão. E há uma dificuldade grande de obtenção de uma segunda via da certidão de nascimento em outro estado. Se você está me perguntando sobre a sugestão é integrar serviços. Nós temos uma previsão legal dos ofícios de cidadania, em que o registro civil passa a ser uma referência para emissão do documento de registro civil, da certidão de nascimento, mas também de outros documentos. Os ofícios de cidadania nos parecem uma boa política pública, uma boa perspectiva de solução. A outra perspectiva é implementar, acompanhar e fazer um controle do índice de cobertura das unidades interligadas. Se nascem 100 crianças num determinado hospital, por que só 50 são registradas lá? O que faltou para registrar 100% das crianças no hospital? Então, o controle do índice de cobertura. Não adianta instalar a unidade interligada, é preciso trabalhar no índice de cobertura, no acompanhamento da eficácia, da eficiência dessa unidade interligada no hospital. E também integrar outros documentos. Quer dizer, o primeiro documento é o registro civil, o segundo documento é a carteira de identidade, emitida pelos estados em bases não ligadas, mas depois disso nós temos mais 4 documentos básicos. E esses 4 documentos básicos são de emissão federal, numa ordem que a gente chama de cadeia documental. O Comitê Gestor do Rio de Janeiro, ele concluiu que existe uma cadeia documental, e é uma cadeia no sentido de que eles são encadeados. Só é possível tirar o documento seguinte quando se apresenta o documento anterior. Mas é uma cadeia também no sentido simbólico, porque a pessoa entra ali e ela não consegue sair dali. A cidadania dela, ela é uma cidadania diminuída, é uma cidadania mediada pela documentação. Então, a gente espera que todas essas providências juntas possam minimizar a dor, a aflição, a exclusão dessa parte da população que é muito, muito significativa. Gustavo, e o que os registradores propõem como solução? E isso que a doutora Raquel disse, todas essas medidas, não só hoje como o status de ofício da cidadania, permitindo aos cartórios de registro civil, como, aliás, em grande parte do mundo, nada mais lógico. Hoje a gente faz o registro de nascimento, já vincula a um CPF de forma automática, e por que não vinculá-la à identidade daquele cidadão, para que ele saísse já de fato do cartório com uma identidade civil única no Brasil, para que ela pudesse ser de fato a grande base civil do cidadão brasileiro. Isso é permitido hoje. Hoje é autorizado, inclusive legislativamente. Somam-se a isso, logicamente, essa fiscalização que a doutora Raquel tanto colocou, e é verdade, não basta a instalação das unidades interligadas como algo obrigatório, é algo que deve ser feito de forma perceptiva daquela localidade como necessária, e ter uma fiscalização para que, ela seja efetiva, né, que o registro seja feito. Somam-se aí, logicamente, na nossa parte aqui, uma atualização normativa quanto ao registro tardio, oferecendo ao registrador bases que ele possa consultar especificamente de identificação, para que extrajudicialmente nós tenhamos talvez um pouco melhor de instrumentos para esse registro, tal como percebido pela doutora Raquel na esfera judicial. Então, acho que tudo isso, todas as esferas trabalhando com o mesmo objetivo,
de dar cidadania, de conferir dignidade para esse cidadão, para que nenhum brasileiro seja deixado para trás quanto à conferência de seus direitos. Eu acho que é o objetivo de todos, do Poder Judiciário, do extrajudicial, do Poder Executivo, para que a gente, de fato, crie uma grande teia, já exaltado pela doutora Fernanda, que o sistema registral, e pela doutora Raquel, é efetivo, é importante, né, é essencial. O que a gente precisa é agregar ações a esse modelo, para que a gente possa ainda ficar mais forte, e se o cidadão não vem até nós para essa finalidade, nós possamos identificá-lo, ir até eles, para que eles tenham essa informação, para que eles tenham esse direito e possam, de fato, desempenhar todos os demais direitos decorrentes desse nascimento estatal a partir do registro. Doutora Raquel, e para a senhora, qual é o papel do Judiciário, do CNJ, do sistema de justiça como um todo? O CNJ tem feito um trabalho muito bom na última década em torno dessa temática. Eu me lembro, como juíza, quando eu recebia certidões de nascimento de pessoas ricas e certidões de nascimento de pessoas pobres. Das pessoas ricas vinham num papel bonito, verde, timbrado, com o brasão do Brasil, e a das pessoas pobres, vinha num formulário contínuo, com aquele papel bem fininho, porque uns pagavam e outros não pagavam. E isso era uma grande injustiça. O CNJ estabeleceu, no início da década passada, uma padronização. Todas as certidões vão vir num padrão, então isso foi muito importante. O CNJ também estabeleceu o Código das Serventias. Ele mapeou todos os cartórios de registro civil no Brasil e é uma estrutura bastante grande. Uma das grandes qualidades do sistema registral, o registro civil brasileiro, que é esse grupo representado pelo doutor Gustavo aqui presente, é a capilaridade. Existe cartório de registro civil em todos os lugares do Brasil. Nos lugares mais inóspitos, a gente tem um cartório de registro civil. Às vezes a gente não tem um fórum, às vezes a gente não tem defensoria, não tem Ministério Público, mas tem o cartório do registro civil. Então, é importante, o CNJ ele visibilizou essa estrutura no início da década passada. Só que nós temos aqui, na minha percepção, alguns desafios. Eu vou destacar 3 desafios olhando para o futuro. O primeiro é a compreensão da essencialidade do serviço de unidades interligadas no Brasil. Nós vivemos agora a pandemia e eu, tristemente, tenho que reconhecer que as nossas unidades interligadas estão fechadas, porque não se entendeu que os servidores, os funcionários do cartório do registro civil que funciona no hospital precisavam ser vacinados com a prioridade que os servidores da saúde também tinham, porque eles prestam serviço no espaço da saúde. A segunda coisa seria a importância de nós pensarmos em como a Central de Registro Civil, que é essa grande base que comunica todos os cartórios de registro civil, mantida pela Associação de Registradores Civis, aqui representada pelo doutor Gustavo, possa dar acesso a todos. A Central de Registro Civil hoje, ela tem o acesso dificultado para o hipossuficiente, porque a Central de Registro Civil ela tem uma compensação, os atos têm que ser pagos. Então, precisamos de uma iniciativa nacional de compensação entre os diversos fundos e fontes de custeio dos estados. A terceira coisa que nós queremos dizer é que o Tribunal de Justiça ele trabalha na prática nos casos concretos. Então, pensamos aí num futuro próximo, e sabemos que o CNJ já está trabalhando com isso, em como regular, sugerir, como trabalhar o conteúdo do pedido de registro tardio, extrajudicial e judicial. Como instrumentalizar o registrador civil para que ele possa registrar com segurança e como fazer com que o juiz de todo o Brasil, todo juiz que receba um processo de registro tardio, compreenda que por trás daquele processo existe um problema estrutural do nosso país e que é necessário, sim, atender com uma emergência muito grave, muito grande, esse procedimento. Isso eu acho que é importante a gente deixar claro, na verdade. Essa pessoa que não tem documentos, a ela estão sendo negados vários direitos, né? Então, e mais uma vez falando com quem está nos ouvindo, então, se você conhece alguém que não tem documentos, é preciso entender que essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade muito forte. Ela é uma pessoa que pode ser alvo de tráfico de pessoas,
podem imputar crimes a essa pessoa, porque ela, juridicamente, ela é uma não pessoa. Então, é muito fácil criar uma identidade. O que para o aparato estatal exige uma pesquisa, uma busca, para o sistema criminoso pode ser mais fácil usar aquela pessoa como laranja para vários crimes, porque justamente ela não tem uma vida prévia. Então, se você conhece uma pessoa que não tem documentos, é preciso entender que essa pessoa é uma pessoa que precisa de ajuda, e ajuda urgente. Então, aí sim, o papel do judiciário como uma instância que pode ser uma formuladora muito importante de políticas públicas e entrar nesse campo com muita firmeza, e entendo pelas iniciativas que eu tenho visto e está disposto a isso, né? Então é preciso uma ação muito firme nesse campo para evitar que essas pessoas continuem sendo pessoas alijadas desse mundo dos direitos. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação da jornalista Fernanda da Escócia, da juíza Raquel Crispino e do registrador civil Gustavo Renato Fiscarelli. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça com o giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ e o Tribunal Superior Eleitoral começaram a campanha de identificação civil de pessoas privadas de liberdade. A primeira ação foi nesta semana, no Distrito Federal, mas a campanha se estende a todo o território nacional por meio de 5.000 kits de identificação biométrica. O objetivo é identificar todos os presos do país até o ano que vem e emitir os documentos básicos para esta população. A iniciativa integra o programa Fazendo Justiça, parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional. O plenário do Conselho Nacional de Justiça homologou os primeiros acordos mediados pelo Núcleo de Mediação e Conciliação do CNJ. Um dos acordos trata da criação de estrutura para depoimento especial de crianças e adolescentes no Tribunal de Justiça do Piauí. O outro é sobre a digitalização de processos no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O núcleo de mediação é mais uma frente do CNJ para incentivar as soluções consensuais de conflitos, desta vez em processos administrativos internos da Justiça. O plenário do CNJ ainda aprovou 2 recomendações a juízes de todo o país que estiverem diante de um caso de violência doméstica. Eles devem dar prioridade à apresentação de armas de fogo do agressor e, ao determinarem medidas protetivas de urgência à vítima, os magistrados devem encaminhar a decisão aos órgãos de apoio do município para o acompanhamento e suporte à mulher. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal. Eu vou começar falando sobre algo que provavelmente você não goste: burocracia. Eu não gosto e, pelo visto, os seguidores do CNJ também não. Por isso, na última semana, nós lembramos uma importante lei de 2018 que simplificou atos e processos administrativos públicos. Não é mais necessário o reconhecimento de firma nos órgãos públicos do Estado, da União, do Distrito Federal e dos municípios. Basta a comparação com a assinatura do RG. Também deixou de ser exigida a autenticação de cópia. Assim fica mais simples, né? Essa publicação deu o que falar e eu acredito que também possa te interessar. Então eu te convido a conferir mais detalhes lá no nosso Facebook, Instagram e Twitter. E tem novidade no Poder Judiciário. Uma nova lei alterou a estrutura da Justiça brasileira e criou o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o TRF6. O novo órgão, que terá sede em Belo Horizonte, será responsável por julgar os casos referentes ao Estado mineiro. O objetivo é melhor atender às necessidades da prestação jurisdicional daquela região. E assim, Minas Gerais deixa de integrar o TRF1. O órgão está sendo criado sob o princípio da economicidade, já que não vai ter qualquer aumento de despesa. A sede física será em um prédio que já existe e os servidores da Seção Judiciária de Minas Gerais trabalharão no TRF6. Esse tema chamou muito a atenção nas nossas redes e que tal se você der uma olhadinha também? Para finalizar, queremos que você saiba que a sua opinião é muito importante para o Conselho Nacional de Justiça. Você pode participar e opinar sobre as prioridades dos tribunais brasileiros em 2022.
É isso mesmo, o CNJ abriu consulta pública para receber sugestões de toda a sociedade sobre as metas nacionais do Poder Judiciário. É possível opinar sobre as metas dos 5 ramos de justiça e dos tribunais superiores. As propostas estarão acessíveis para manifestação no nosso portal na internet até o dia 3 de novembro. Nas publicações do CNJ nas nossas redes, você descobre como fazer parte disso. Por hoje é só. Tchau, tchau. Você conhece aquele quadro do nosso programa Uma História? É aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Meu nome é Tiago Inácio de Oliveira, sou juiz titular na comarca de Cristalina, estado de Goiás. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu tive um caso que marcou a minha carreira no sentido de poder ajudar uma pessoa a conseguir o registro de nascimento. A senhora Maria Vaneide, ela já vivia sem qualquer registro de nascimento há mais de 50 anos, quase 60 anos. Então, ela se viu na necessidade de ter os seus documentos pessoais ali cadastrados e ela procurou o judiciário. Em primeira mão, nós soubemos da história dela. Ela quase não tem o hábito de ir à cidade, né? Mas o advogado impetrou a ação, entrou com a ação e foi proferida a sentença. E eu tive a honra, a oportunidade de ir pessoalmente na zona rural, levar esse documento para ela. Ela se sentiu muito valorizada pelo magistrado, se sentiu emocionada, e o pai dela, o genitor dela, que ela vive junto com ele, também muito emocionado, e diz que quase nenhum dos filhos foi registrado no momento do nascimento. A maioria foi registrado quando casou, e o caso da dona Maria Vaneide, como ela não havia se casado ainda, ela não tinha sido registrada até então, né? E posteriormente ainda tive um outro caso agora nessa situação da Covid, de um senhor que se encontrava no asilo e com a necessidade de se vacinar para a Covid-19, ele também teve essa necessidade de ter os documentos. Até então não tinha. Esses 2 casos mencionados me fizeram sentir a importância, ver a importância do magistrado na condução de um processo como esse, né? E da importância do Poder Judiciário nessa regulamentação, nessa regularização de uma situação que estava anômala, né? E foi muito satisfatório, em ambos os casos, poder contribuir com a existência na vida civil dessas pessoas. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.